O quinto capítulo de oração de Tim Keller apresenta uma reflexão profunda sobre como o louvor e a ação de graças constituem o alicerce essencial de uma vida espiritual autêntica. Keller desenvolve sua argumentação mostrando que esta forma de oração não é meramente um componente a mais em nosso relacionamento com Deus, mas sim a base que sustenta e dá significado a todas as outras expressões de oração, sejam confissões, súplicas ou intercessões. Quando analisamos a oração do Senhor, modelo dado por Jesus aos seus discípulos, observamos que ela começa com palavras de louvor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Keller enfatiza que esta estrutura intencional revela uma verdade espiritual fundamental. Ao iniciarmos nossa comunicação com Deus, reconhecendo e exaltando quem Ele é, sua santidade, poder e bondade, nossa visão da realidade se expande e nossa confiança nele se fortalece radicalmente. Este posicionamento do coração faz com que todas as outras formas de oração fluam de maneira mais genuína e transformadora. Para ilustrar este princípio, Keller compartilha o testemunho marcante de uma mulher em sua congregação que havia desenvolvido um padrão de oração centrado quase exclusivamente em petições. Ela costumava apresentar a Deus longas listas de necessidades e preocupações, mas percebeu que quanto mais enumerava seus problemas, mais ansiosa e sobrecarregada se sentia. Quando decidiu modificar sua abordagem, passando a dedicar tempo significativo primeiramente ao louvor e à contemplação dos atributos divinos, experimentou uma libertação surpreendente. Em vez de carregar o peso esmagador de suas circunstâncias, ela descobriu a capacidade de confiar plenamente seus cuidados a um Pai Celestial amoroso e todo-poderoso. Esta transformação demonstra como o louvor, além de honrar a Deus, opera uma mudança profunda em nossa perspectiva emocional e espiritual. Keller aprofunda esta reflexão recorrendo às percepções de C.S. Lewis em Reflexões sobre os Salmos. Lewis inicialmente lutava com a ideia de um Deus que exige louvor, temendo que isso revelasse uma necessidade divina de afirmação. Porém, através de cuidadosa reflexão, ele compreendeu que a adoração é a resposta natural e inevitável diante da verdadeira excelência e beleza. Assim como ficamos impressionados diante de uma majestosa obra de arte ou paisagem deslumbrante, sentindo um impulso irresistível de expressar admiração, o louvor a Deus emerge como consumação natural do nosso deleite em sua pessoa. Lewis chegou a afirmar que o louvor não apenas expressa nosso prazer, mas o completa. Além disso, Lewis fez uma observação sociológica significativa. Pessoas que cultivam consistentemente o louvor tendem a desenvolver caráter mais generoso, equilibrado e alegre, enquanto aquelas que negligenciam esta prática, frequentemente, manifestam tendência ao criticismo e amargura. Esta diferença ocorre porque o louvor autêntico nos liberta do egocentrismo, reconectando-nos com uma realidade maior e mais significativa que nós mesmos. Keller então expande esta discussão, incorporando as profundas percepções de Agostinho de Hipona sobre a natureza humana. O grande teólogo africano ensinou que nossa identidade fundamental é determinada pelo que amamos. Somos o que amamos. O cerne do problema humano, segundo Agostinho, não reside primariamente na falta de conhecimento, mas na desordem de nossos afetos, quando amamos coisas boas de maneira desproporcional ou colocamos em criaturas expectativas que só o Criador pode satisfazer. Esta distorção leva inevitavelmente à frustração, ansiedade e, em última instância, à idolatria, quando substituímos Deus por objetos criados. É precisamente aqui que o louvor exerce seu papel transformador mais profundo. Ao reorientar nosso coração para aquele que é verdadeiramente digno de toda devoção, ele corrige gradualmente nossa desordem afetiva. Quando Deus ocupa seu lugar legítimo como centro de nossa adoração,
todos os outros amores encontram seu equilíbrio adequado. Relacionamentos humanos se tornam mais saudáveis quando deixamos de exigir deles o que só Deus pode dar. Nossa relação com o trabalho e posses materiais se liberta de cargas opressivas quando estes deixam de ser objetos de adoração. Desta forma, o louvor não nos afasta da realidade, mas nos capacita a viver nela de maneira plena e equilibrada. Keller então explora a ação de graças como expressão concreta e indispensável do louvor. Enquanto o louvor se concentra em quem Deus é em sua essência, a gratidão reconhece ativamente o que Ele tem feito em nossa história. O autor alerta sobre a gravidade espiritual da ingratidão, que o apóstolo Paulo, em Romanos 1:21, identifica como raiz da rebelião humana contra Deus. Quando vivemos como se fôssemos autossuficientes, esquecendo que cada respiro e cada bem que possuímos vem das mãos de Deus, adotamos uma postura existencial distorcida que inevitavelmente gera ansiedade e frustração. Para combater esta tendência, Keller sugere 3 práticas espirituais transformadoras. A primeira, inspirada em C.S. Lewis, consiste em transformar nossos prazeres cotidianos em canais de adoração, não apenas agradecendo superficialmente por uma refeição saborosa ou por um pôr-do-sol belo, mas usando estas experiências como janelas para contemplar a bondade e criatividade do Criador. A segunda prática segue o modelo de Thomas Cranmer no livro de oração comum, estruturando nossas orações de maneira a começar sempre com verdades fundamentais sobre Deus antes de apresentar nossas petições. A terceira abordagem, baseada no trabalho de Matthew Henry, organiza as orações bíblicas por categorias temáticas, louvor, confissão, ação de graças, etc., servindo como guia valioso para nossa comunicação com Deus. Keller conclui o capítulo com uma perspectiva escatológica inspiradora. Citando Eugene Peterson, ele mostra como toda oração genuinamente perseverante culmina em louvor. Até mesmo os salmos que começam com gritos angustiados de lamento frequentemente terminam em declarações vibrantes de confiança e adoração. Esta dinâmica revela que o louvor autêntico não é negação das dificuldades, mas afirmação radical da soberania e fidelidade divinas em meio a elas. Olhando para o futuro, Keller antevê o louvor perfeito e contínuo que caracterizará a vida eterna. Não como obrigação cansativa, mas como expressão espontânea de corações completamente apaixonados por Deus, conforme imaginado poeticamente por C.S. Lewis. Em sua conclusão, Keller sintetiza que o louvor não é meramente uma parte da oração, mas sua própria essência e objetivo final. Ele opera a cura progressiva de nossa ingratidão crônica, reordena nossos afetos desgovernados e nos reconecta com a realidade última da grandeza e bondade de Deus. Longe de ser um mero ritual religioso, a prática do louvor se revela como caminho privilegiado para a verdadeira liberdade e alegria duradoura. Quando aprendemos a discernir a presença de Deus em todas as coisas, toda a vida se transforma em uma contínua celebração de sua glória, antecipação jubilosa da adoração perfeita que nos aguarda na eternidade.